está no ar mais um programa Em Discussão Saúde, que traz como tema as enfermidades que estão incluídas na campanha Fevereiro Roxo, que tem como objetivo a conscientização sobre estas doenças. No programa de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a fibromialgia e o lúpus. Comigo no estúdio para debater este tema estão Cristina Salomão, reumatologista especialista em dor, Juliano Esperança, personal trainer e diretor executivo do Instituto do Bem-Estar em Rio Claro, no interior de São Paulo, e Sueli Teixeira, psicóloga e terapeuta familiar. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente, pelo conteúdo que vocês estão trazendo. Bom, essas doenças, o Fevereiro Roxo também conscientiza, além da fibromialgia, sobre também o mal de Alzheimer. Em comum, essas doenças têm o fato de não terem cura, né? E outra coisa que elas têm em comum é a necessidade de serem tratadas o mais rápido possível, né? Assim que o diagnóstico é feito. Então, eu queria começar agora com a doutora Cristina, falando um pouquinho sobre os sintomas. Como é que eu posso saber, desconfiar que eu estou com uma dessas enfermidades? Quais são os sinais que o meu corpo vai me dar? Quanto à fibromialgia, os sinais que são descritos como mais prevalentes são principalmente dores generalizadas. E aí a gente faz questão que seja um histórico de dor prolongado. Não adianta você acordar com dor hoje e falar que está com fibromialgia. É uma dor de mais de 3 meses de duração na maior parte dos dias. Aí você tem sintomas físicos que estão relacionados à fibromialgia, que são bastante diversos. E você tem sintomas cognitivos, sintomas mentais relacionados à fibromialgia. Então, você junta essas coisas para você poder caracterizar a síndrome. Quais são os sintomas mentais? Vários. Interessantemente, a depressão pode estar associada ou não, mas uma das coisas mais comuns é uma sensação de névoa mental. É descrito como brain fog, uma sensação de embotamento mental, uma perda de memória, perda da capacidade de verbalização, da capacidade de raciocínio lógico. O paciente, eu devo estar ficando com demência, quero fazer exames para isso, eu estou esquecendo tudo, perda um pouco. Mas tem que ter uma frequência significativa, né? O paciente... Porque às vezes você tem um cansaço, hoje eu esqueci. Exato. Isso acontece e não tem nada a ver com a doença, né? São cansaço. Sintomas prevalentes nos últimos 3 meses ou mais. E as dores, assim, ela é só numa mão, ela pega de repente o braço todo, como é que a pessoa pode identificar? A gente valoriza o índice de dor generalizada, então a pessoa, nós contamos as áreas do corpo doloridas. Antigamente a gente considerava que tinha que ter do lado esquerdo do corpo, do lado direito do corpo, em cima e embaixo, e hoje em dia a gente considera mais a soma das áreas doloridas. Doutora, é uma doença que começou a ser investigada e tratada e estudada de pouco tempo para cá, né? Pouco tempo para cá. Aliás, de uma maneira muito interessante, não sei se vocês sabem, o cara que começou a estudar a fibromialgia foi um cara chamado Modowski, e ele se interessou pela síndrome porque a esposa dele tinha. Então é uma coisa fantástica, porque uma vez na história da humanidade o marido acreditou que a esposa estava sofrendo. Acreditou na mulher, né? Acreditou na que não mulher. Era só uma reclamação à toa. Não era só uma né? reclamação à toa, e via que isso caracterizava uma síndrome e começou a estudar a doença. Ela começou a ser estudada com mais raciocínio científico na década de 80. Em 90 fizeram os primeiros critérios diagnósticos que foram modificados no ano de 2010 e 2012 de novo. Então você vê que é uma coisa em evolução ainda e dá muita confusão diagnóstica. É em evolução até porque é nova, né? Então vai se descobrindo um pouco mais a cada dia, né? Exatamente. E por que é tão difícil o diagnóstico? Com o que se confunde? Às vezes por causa do paciente, às vezes ele vem, por exemplo, para o especialista de coluna e fala para ele que a coluna está doendo e sai de lá com 3 pedidos de ressonância da coluna. Aí ele vai depois no especialista de ombro e diz que o ombro está doendo. Aí ele vai no especialista de quadril e diz que o quadril está doendo. E vai no gastro e fala que o intestino está ruim. E vai no neuro e diz que está perdendo a memória. Falta alguém juntar toda essa constelação de sintomas e descobrir que isso caracteriza uma doença só e não um monte de queixas.
Então, às vezes, o paciente é visto como um chato, um cara cheio de queixas, um cara cheio de reclamações, quando, na verdade, só tem uma coisa. Juliano, na sua atuação como personal trainer, como é que você prepara, como é que você trabalha seus clientes, seus pacientes, né, que têm essas doenças? A gente estava em conversa em bastidores aqui com a Cristina. O grande segredo para um bom trabalho na educação física, acho que na área na hora que a gente fala muito do corpo humano, e para mim o corpo humano realmente não se dissocia da mente. Porque a pessoa, quando ela começa a ter as experiências incapacitantes dela, ela vai ficar frustrada. A dor vai levar a limitações e se ela não trabalhar esse corpo de maneira adequada, o corpo vai piorar. E muitas vezes ela procura um médico, um profissional de uma maneira muito isolada, como a doutora Cristina acabou de expor aqui, e aí o profissional pode cometer o erro de falar, você tem que parar de treinar. E o parar de treinar é um grande problema, porque você vai atrofiar a musculatura dessa pessoa, ou você vai, não vai associar, mas você vai acelerar o processo de atrofia, de perda de força muscular e de uma questão mental, que é a sensação de realização. Porque quando essa pessoa está lá no espaço de treinamento, inúmeras vezes, quando ela chega com dor, primeiro principal, ela sair de casa, de um ambiente que pode ser até o fator gerador da dor, por uma experiência com o vizinho, como eu tenho um caso real. A pessoa mudou para um local onde os vizinhos fazem barulho, ela não consegue dormir bem. Ela não tem sossego, então aquilo é o gatilho para ela. Pode ser que existam outros fatores, mas é o que ela traz e a nossa função não é ficar investigando se a causa é essa ou não. Mas o importante é, quando ela chega no instituto, que ela vai treinar, ela melhora. E muitas vezes não é o fato de fazer o exercício em si, é o fato de sair de casa, chegar, se socializar, né? Sim, então, bom dia, bom te ver. Então ela tem uma experiência que é movimentar o corpo fora do ambiente de rotina, com exercícios leves, muito leves, que geram uma experiência positiva, onde garante que ela, junto com um tratamento adequado, ela está ganhando tempo e está melhorando outros aspectos do corpo. E aí, Juliano, a contrapartida, né? Na hora que o médico chega e fala, não, você não pode fazer exercício, a pessoa se sente muito mais doente, muito mais limitada, muito mais rotulada e mais frustrada, né? Exatamente. Assim, quer dizer, puxa, eu devo estar realmente muito mal. E ele veste a personalidade de doente mais ainda. Sai com sintomas, às vezes, até piores do consultório, né? Aí a gente entra na área da Sueli, né? Porque a gente está falando da mente, dessa coisa da autoestima, né? Olha, você está doente, você já se colocou um rótulo, então agora eu não estava tão doente, mas agora eu sei que eu estou doente, né? Enfim, como é que esse paciente tem que trabalhar tudo isso e realmente fazer o que o Juliano falou, tomar essa atitude de sair de casa, ver pessoas, tá com dor, mas vai lá, se realiza fazendo aquele exercício, enfim. É fundamental que ele entre no processo de mudança. Que hoje, nos dias de hoje, o pior de tudo é você conscientizar que ele precisa dessa mudança. Precisa praticar atividade física, precisa praticar, ir ao médico, porque ali é uma doença que está nele, só que ele tem que trabalhar também o emocional dele. Porque se ele está desequilibrado emocionalmente, tudo isso vai juntando. Então, vem uma somatória dessas dores. Então, em algum tempo atrás, né, tem-se a fibromialgia como se ela fosse uma doença psicológica. Então, a psicossomática, dentro que ela vai somando. Soma um problema familiar, soma um problema que ela está cheia de dor, porque a fibromialgia, ela migra do corpo. Dói aqui, dói. Na hora que ela não consegue, dói tudo. E como onde ela vai saber que está doendo? De repente, se ela mudar o comportamento, mudar a forma dela lidar, ela vai ver que aquela dor também era emocional. Ela tem que mudar a forma como ela lida com os problemas. Exatamente, mudar a Porque forma. ela digere tudo isso. Sim, então, e se ela continua neste processo, ela não consegue dissimular isso aí dentro dela. Então, vai somatizando, de um lado aqui, outro lado aqui, então ela vai juntando tudo aquilo e ela não consegue sair disso. E é onde entra o processo terapêutico, da mudança de comportamento. Então, quando eu mudo, mudo o meu pensamento. O que eu estou pensando? O que eu estou fazendo comigo? Então, onde ela entra no processo de mudança. Qual é o primeiro processo? Médico e atividade física.
Aí é onde vai melhorando. Então, mas para chegar a esse ponto, né, esse paciente aí que está cheio de dores, para ele chegar ao ponto de procurar um médico, procurar um instituto, procurar uma psicóloga, tem aquela investigação que o Juliano trouxe, que tem uma pessoa lá no instituto que se dá mal com os vizinhos, são barulhentos, mas assim, é um trabalho muito de investigação, né, que é feito para chegar a esse diagnóstico, né? Sempre, o trabalho não pode ser isolado. Acho que a gente nunca pode olhar, se a gente olhar a ferramenta como sendo o fator determinante, a gente está ignorando a história dessa pessoa. Porque quando uma pessoa chega para você para fazer um treinamento físico, na verdade ela tem um histórico de vida, ela tem uma hidratação corporal que ela faz ou que ela não faz, dorme bem ou não dorme, come compulsivamente ou não come compulsivamente, como que ela lida com o estresse no dia a dia. Então eu falo que nenhuma ferramenta ou nenhum profissional vence um hábito ruim. A mudança é uma coisa que ela precisa acontecer de várias óticas para que a pessoa se restabeleça. E eu acredito que muitas vezes o insucesso na academia, porque as pessoas colocam às vezes de uma maneira muito equivocada o sucesso apenas no treino. O treino é uma parte. Ele precisa do médico, ele vai precisar muitas vezes de um apoio psicológico, ele vai precisar de um apoio profissional em determinadas áreas da vida dele, porque a gente não vai estar jamais isento de estresse, de dificuldades com ansiedade, de problemas que está sem o controle. Eu acredito que eu tenho amigos urologistas, né, aproveitando, eu vou fazer 42 anos e tiram um sarro de mim que eu faço, vou falar aqui no programa, eu faço exame da próstata desde os 39. Meu avô teve problema, meu pai teve problema, meu tio teve problema. Eu vou vacilar? Não vou. Então, vou e me cuido. E um amigo meu que é proctologista, conversando, ele falou que 2% só dos homens, saiu um censo agora que estão fazendo os exames. Isso é muito pouco. É muito pouco para um exame que dura 10 segundos, que é absolutamente normal perante a biologia de um atendimento médico. E então, esses cuidados é que vão fazer diferença ao longo do tempo do ser humano. Como você trouxe esse caso, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a importância do Fevereiro Roxo, né? A gente está discutindo duas enfermidades, uma já foi discutida em outro programa, mas assim, o objetivo dessa campanha é justamente conscientizar, né, essas doenças, né? Tem o caso do exame que os homens têm que fazer, que tem também campanhas, né? Qual que é a importância para vocês dessas campanhas? Realmente a população brasileira, de uma forma geral, cuida muito pouco da saúde, tem medo de ir no médico? O que você acha, Juliano? O que você vê? Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: procurem os médicos de uma maneira bacana também. Chega para o médico com possibilidade de solução. Não adianta chegar no médico no limite da doença, porque o próprio profissional vai estar limitado para cuidar. Agora, se você tiver atitudes preventivas, né, pega um atleta que está começando a ter dor, está repetindo, procura um ortopedista, procura um reumatologista, vai investigar essa causa para poder prevenir o que vai acontecer. Se você for deixar lá no limite, você pode chegar aos 60, 70 anos com um fator limitante em um momento de vida que você pode desfrutar muito. Sim. Né? Então, assim, eu acho que essa é a questão, é estimular as pessoas no processo preventivo. E aí, Cristina, você acha que essas campanhas vêm a calhar para isso, para chamar atenção? Olha, a gente está falando de fibromialgia, existe o lúpus, o Alzheimer, vamos falar das doenças, né? Tem hoje, assim, campanhas periódicas, né? Cada mês traz aí um tema a ser discutido para a população, né, se conscientizar. O que você pensa? Grande parte do processo de cura vem da informação, do conhecimento. Não existe mais a ideia do médico como um sacerdote ministrando cura para o paciente. O paciente tem que ser ativo no processo de cura. E na hora que ele se informa, na hora que ele conhece, quando aquele paciente chega no seu consultório com aquela pasta cheia de exame, porque já passou em 30 médicos e sem diagnóstico, sem perspectiva, eu devo ter uma doença muito grave porque eu me sinto muito ruim e ninguém resolve. E quando você vem com um nome, com uma informação, com um plano terapêutico, olha, isso que você tem não é um bicho de 7 cabeças, não é um câncer que está te roendo por dentro, eles vêm com essas expressões. Só de saberem o que eles têm, que isso é mensurável, eles ficam aliviados.
Então, o conhecimento realmente liberta, o conhecimento ajuda, faz parte do processo de cura. Então, sim, campanhas de conscientização da população são muito importantes. A Sociedade de Reumatologia periodicamente faz essas campanhas também, participa, porque acredita piamente na informação ao paciente. Sueli, no caso da terapia, ela tem aí, de repente, uma via de mão dupla, né? Porque tem as pessoas que têm, por exemplo, uma doença como a fibromialgia e precisa também dessa terapia junto, né? Desse tratamento. E, por outro lado, às vezes ela já vem de uma pressão, de um estresse e isso desencadeia a fibromialgia porque ela não procurou uma terapia antes. É isso mesmo? Exatamente. Então, ainda se existe, através da preconceito, quantas pessoas que hoje vivem um estresse, vão somatizando tudo isso, somatiza no corpo, mas ainda tem o preconceito de procurar o médico, principalmente o psicólogo. Ah, não, isso é bobagem. Você vai procurar o psicólogo? O que é? O que você tem, né? Então, nesse sentido, é que é importante essa conscientização da população, porque ainda tem muitos que não vão, não encontram tempo para ele, né? Ah, não, isso é bobagem, eu estou sem tempo. Que hora que eu vou ao médico? Então, eu só procuro o médico mesmo, só procuro o tratamento quando vê que não tem mais condição. E num caso, principalmente das dores que vem acumulando, que vem acontecendo, ela sempre vai tomando um remedinho dado pela vizinha, pelo marido, ali. Porque ela não vai, assim, eu falo, ela não só a mulher, o homem também, eles não vão pensando que isso pode se tornar uma grande, uma falta para eles deles se melhorarem. Então, sabe quando vai ocultando aquilo dentro dele? E assim, procuram fazer uma academia, uma caminhada. Ah, não, isso é bobagem. Então, ainda tem o preconceito da pessoa ainda buscar e ainda se cuidar. Bobagem não é, porque para todas as doenças que a gente discutiu aqui no estúdio, é unânime a importância da atividade física, né? Mas você falou dela e depois falou dele, não só a mulher, mas existe uma incidência maior nas mulheres, né, doutora? Sim, a incidência da fibromialgia é muito maior nas mulheres, como muitas doenças reumatológicas são mais comuns em mulheres, mas isso também foi alvo de discussão. Aparentemente, nós estávamos medindo com a régua errada. Nós não tínhamos critérios adequados de compreender um quadro de dor que se manifesta de uma maneira diferente em homens do que em mulheres. Então, por isso que os critérios diagnósticos vão sendo revistos, vão sendo atualizados, para que a gente possa compreender a dor se manifestando em pessoas diferentes. E a dor se manifesta diferente em homens que mulheres. Eles normalmente não têm tanta dor ao toque como mulheres. A gente usava muito a avaliação dos pontos de dor e para homens isso não é tão sensível. O homem é mais resistente à dor ou não? Alguns ou não tem nada tipos a ver? De dor. Alguns tipos isso de dor e não a outros. Não é relacionado a homem e mulher, mas é de pessoa para pessoa? Não. Homens tem, existe todo um estudo que é feito sobre dor e gênero. Existe variação de dor e gênero e na fibromialgia isso é bem claro. A mulher sente mais a dor? Sente. Sofre mais com a doença. Sofre. A gente falou um pouquinho do diagnóstico, né, dessa investigação para o diagnóstico. Quais são os perigos da fibromialgia? A gente está falando mais dela nesse bloco, depois no próximo bloco a gente entra mais no lúpus. Mas assim, quais são os perigos de um diagnóstico errado ou de um não diagnóstico correto, assim? Ah, eu vou tratar outra doença, ou então não, olha, você não tem nada, vai dormir, vai descansar, você precisa relaxar mais. Quais são os riscos, doutora, disso se agravar, né? E de repente, como o Juliano trouxe, a pessoa chegar no limite ali da doença? A fibromialgia não vai te deformar, a fibromialgia não vai te deixar aleijado. Ela faz você perder vida. Você perde vida, perde qualidade de vida, você perde dias e horas e momentos preciosos de vida porque você tem dor e tem uma angústia muito grande em relação a essa dor. E como em todas as doenças, na hora que você intervém precocemente, você evita criar toda uma atitude de dor, um comportamento de dor, uma atitude física de dor no paciente. A gente vê muito o contrário. A gente vê pacientes que têm outras doenças que também dão dor e fica muito fácil, isso a gente estava comentando, Sueli, é muito fácil falar para o paciente, essa sua dor é psicológica, então você tem fibromialgia.
E, na verdade, eles têm outras doenças. É muito comum o diagnóstico de espondiloartrite, artrite psoriásica, mesmo de artrite reumatoide, em pacientes rotulados como fibromialgia. E, por outro lado, essas doenças também coexistem com fibromialgia. Então, um diagnóstico correto, examinar o paciente, ouvir a história, ter em mente diagnósticos diferenciais, ter tempo de ouvir, de examinar, de botar a mão no paciente, isso é fundamental. E esse diagnóstico é mais demorado, né? Ele é mais Muito. minucioso do que você ir lá e tirar um sangue pronto e tem o resultado. Né? Não. É por história e por exame físico. E mesmo no paciente fibromialgico, ele tem fibromialgia, mas ele tem alterações posturais, ele tem alterações, tem osteoartrite associada, por exemplo. Então, você tem que identificar as outras coisas, ele tem vícios de comportamento. O Juliano estava falando da bolsa. Conta a história da bolsa. O número de alunas que chegam com dor no ombro. E aí, eu falo, acho que isso é realmente uma evidência prática de você observar. E aí, a hora que ela está indo embora, eu não falo nada, você fala, como é que está seu ombro? Ai, toda vez que eu ponho essa bolsa, que eu saio, está doendo. E aí você pega a bolsa, é uma bolsa super pesada. E, por um hábito, ela carrega sempre a bolsa do mesmo lado. Então, aquela é uma dor fruto do hábito equivocado de colocar um sobrepeso sobre uma articulação somente. E aí você faz o diagnóstico da dor, mas você não trata o cenário em torno, que tem que ser visto, tem que ser abordado, tem que ser tratado. Uma alternativa, entrando um pouco aí na bolsa, na moda, mas assim, as bolsas de ombro, elas vão para o ombro, claro, mas você tem bolsas de mão. E geralmente a bolsa de mão, você troca de mão. Você nunca carrega sempre na mesma mão, você sempre troca, então você não sobrecarrega. Cara, tem essas dicas aí, Juliano? Cara, você falou um ponto super interessante, que fala que quando você põe uma sobrecarga no ombro, a única coisa que praticamente sobra para você fazer é uma elevação de escápula, é isso aqui. Com uma musculatura que cansa, que dói, né, ela já dói emocionalmente. A hora que a gente estava falando a pergunta que você fez sobre o diagnóstico, que é toda dor, ela tem um espelho afetivo. Ela está doendo fisicamente, emocionalmente ela está sentindo uma dor que é a dor de não conseguir executar. Então a gente colocou a mulher colocou a bolsa aqui, ela vai fazer isso só. Quando está na mão, não. É uma outra cinética de movimento. Você está com a bolsa aqui, você tem todo o seu corpo trabalhando e você vai cansar, você troca. Aqui não, você coloca aqui e fica aqui. Isso quando a gente não vê a mulher com o celular aqui, aí ela fica assim, ó. Geralmente lava a louça, está fazendo outra coisa, está tá digitando assim, e o celular está aqui. Né? Então, tudo isso interfere e muito no aspecto da qualidade muscular, do condicionamento físico dessa mulher. E se ela não cuidar, ela pode fazer todos os tratamentos possíveis, que ela vai continuar com a dor. A dor pode não ser nem a fibromialgia. E é uma coisa que eu percebo com clientes de fibromialgia, eles tendem também a generalizar toda a dor como sendo da fibromialgia, que é um outro desafio, imagino, para os médicos, né? Porque faz um treinamento muscular, vai ficar com a musculatura mais dolorida, mas é uma dor diferente. E eles têm dificuldade em saber que dor que é a dor da doença e a dor do trabalho muscular. Né? O próprio paciente tem essa dificuldade. Super. E aí, para ele explicar para o profissional... E eu, por exemplo, eu como treinador fico numa sinuca de bico, porque muitas vezes tem profissionais que não têm paciência. Está aqui uma doutora com mega paciência de investigar. Muitos profissionais em qualquer área não têm paciência. Vai procurar o psicólogo, toma um remédio, então você fica sem poder trabalhar com esse cliente de tal maneira que você fala, olha, vamos identificar junto com o médico se essa dor é da fibromialgia ou se é do treino. E aí a gente começa a perceber, para você dissociar essa experiência de dor, que dela vai ter que trazer um lado emocional dessa dor. Porque provavelmente a dor da fibromialgia, ela não vai ter o gatilho como exercício. Ela vai ter algum gatilho de experiência. Sim, da área da Sueli. Alguma coisa... Que aí a Sueli também tem que tirar a lupa lá e tentar investigar, né? Porque também não é fácil chegar, né? Às vezes a pessoa não sabe. Né? O próprio paciente não sabe, então não é que ele não quer contar, às vezes ele não quer mexer naquilo ali e é involuntário, né? É involuntário, porque quantos que vêm com todo esse contexto e não se conhecem, não entra em si. Então, quando nós começamos a
a ver a história dele. Então tá, agora eu já te conheci aqui, você já me trouxe seus dados, agora vamos ver o que você conhece de você. Começa a falar de você. A pessoa não sabe. De mim? O que eu vou falar? Porque aquilo está tão embutido dentro dele, está tão enraizado que ele não sabe falar sobre ele. E é onde vem, quando vai tirando, vai trabalhando e vai tirando aquela dor emocional que quantas vezes ele carrega aquilo e não sabe dizer, não sabe falar. Onde vai somatizando, vai internalizando e ele não consegue depois cuidar do próprio corpo. As pessoas têm um tapetão ali, porque né? Porque tá pesado, tudo sabe? Fica pesado na mente dele. Então eu costumo falar para meus pacientes, você carrega um cesto na sua cabeça. Vamos ver o que tem dentro desse cesto, né? Então quando começa a tirar aquilo que foi colocado, vai aliviando. É onde depois a indicação maior. Você precisa começar pelo menos com uma caminhada, né? Aí a doutora vem e fala, eu costumo falar assim, caminhe 20 minutos e volte em 20 minutos. A doutora já falou assim, não, é em 10 minutos, olha só. Então basta a pessoa se colocar ao processo de mudança para ela começar a melhorar. A gente continua essa discussão daqui a pouquinho. O programa Em Discussão Saúde vai agora para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já já. Retornando com o programa Em Discussão Saúde, com o tema Fevereiro Roxo, que é uma campanha de conscientização promovida para incentivar o diagnóstico precoce de algumas doenças. Estou recebendo a neurologista Elaine Cristina, a nutricionista Gisele Reis e o psiquiatra Reinaldo Segre. Gisele, eu queria falar com você nós conversarmos sobre a importância das pessoas que sofrem com o mal de Alzheimer em relação à vitamina D. Tomar sol, né? Queria que você discorresse sobre esse fato muito importante. Isso, a vitamina D, ela não é simplesmente um componente que está nos alimentos. A maior parte da vitamina D que a gente acaba tendo é proveniente da do sol, que a gente tem a incidência de sol na pele. Isso faz com que a gente, dentro do nosso corpo, possa fazer vitamina D. Quando os níveis estão mais baixos, muitas vezes só a alimentação não vai ser suficiente, com certeza, e às vezes a pessoa não tem disponibilidade para tomar sol, e aí tem que entrar com a suplementação. Tá. Para melhorar os níveis de vitamina D, que a vitamina D ela tem uma ação neuroprotetora. Então, ela é extremamente importante para o Alzheimer por conta da saúde, né, cognitiva, mental das células do cérebro. Existem outros suplementos também agregados? Em nível de suplementação, eu gostaria de dar uma observação específica sobre antioxidantes. A gente fala muito sobre antioxidantes, alimentação antioxidante. Tem que tomar cuidado com suplementação antioxidante, porque ela pode, quando os nutrientes antioxidantes são administrados isoladamente, eles acabam tendo dentro do nosso corpo uma função pró-oxidante. Então, ao invés de ajudar, eles atrapalham. Então, por isso que é melhor as pessoas sempre irem para a melhoria da alimentação em relação a esse tipo de suplementação. A outra suplementação que pode entrar, que é muito bem-vinda, é a de ômega 3, porque nem sempre as pessoas conseguem inserir os alimentos numa frequência adequada. Então, a suplementação em cápsulas de ômega 3 também é bem interessante. Seria importante, seria interessante, né? Sim. Doutora, quantos estágios nós temos do mal de Alzheimer? Então, da doença em si, nós classificamos em 3 estágios, né? Tirando o estágio pré-clínico, em que você só tem alterações metabólicas e funcionais no cérebro. Então, existe o estágio inicial, que é o Alzheimer leve, o Alzheimer moderado e o Alzheimer avançado. No Alzheimer leve, você já pode dizer realmente que já é Alzheimer. Por quê? Porque não apenas tem o comprometimento da memória, principalmente a curto prazo, mas tem uma outra
parte do cérebro acometida. Por exemplo, uma orientação visoespacial, né? A pessoa, ela não reconhece, não sabe lidar com o local, por exemplo. Ela vai para locais que ela conhece e de repente ela não sabe mais fazer o caminho de volta. Então existe ela começa tendo um déficit de memória e em certos momentos, em locais onde ela vai menos, ela começa a não saber, a ter uma dificuldade de se encontrar, né? Uma leve alteração do humor, né? Então isso tudo pode fazer parte do Alzheimer leve. Uma certa dificuldade em terminar os afazeres, ela até faz, mas ela leva um pouquinho mais de tempo. Então a pessoa mudou, né? Então isso eu posso considerar um Alzheimer leve. Existem testes, né? Testes neuropsicológicos para isso, e um teste muito famoso e simples de se fazer se chama Mini-Mental. E normalmente aqui no Brasil é um total de 30 pontos. Quem está abaixo de 24, eu já posso considerar, a depender do nível de estudo, eu já posso considerar. E como que é feito esse teste? Então, você tem uma série de perguntas em que você pergunta para a pessoa com relação à parte de... Você faz um mapeamento de todo o cérebro em algumas perguntas. Por exemplo, você sabe onde é que você está? Que lugar é esse? Isso aqui é o que? É um consultório? É uma escola? O que é uma casa? Você pergunta que andar você está. Você pergunta para a pessoa que cidade está, que estado está e que país está. Isso é a parte de orientação espacial. A orientação temporal, você pergunta que ano que está, que estação do ano. Aqui no Brasil, a gente só divide em 2 estações, verão e inverno. Então, se a pessoa errar, fala, não, é primavera, em vez de falar primavera, verão, a gente considera a mesma coisa. Mas as estações marcadas lá fora, a pessoa tem que acertar. Que mês, que dia da semana, que ano, então é a parte de orientação temporal. Aí a gente vai e pergunta, fala 3 palavras e pede para a pessoa repetir. Lápis, caneta e borracha. A pessoa repete. Isso é memória imediata. Tá. Daí nós distraímos a pessoa e começamos a fazer alguns cálculos. Né? Então nós fazemos 5 cálculos para avaliar a capacidade de fazer cálculos. Depois você volta lá e pergunta quais palavras você falou, para ver a memória evocada. Depois você vai, é uma coisa muito simples, aí você vai e pede para a pessoa escrever uma frase para você. Aí você analisa se a frase tem o sujeito, o verbo, se está querendo te dar uma mensagem, não apenas escrever o nome dela, por exemplo, ou palavras soltas. Você escreve algo e pede para a pessoa fazer o que está escrito. Normalmente feche os olhos. E a pessoa vai ler, vai entender e vai fechar os olhos. Aí você analisa a capacidade dela em realizar ações sequenciais. Geralmente assim, eu dou um papel e falo, você vai pegar esse papel com a mão direita, vai dobrar no meio e vai colocar no chão. A pessoa que tem um Alzheimer moderado, avançado, ela não consegue lembrar dessa sequência de pegar o papel com a mão direita, dobrar e colocar no chão. Ela esquece a sequência, né? Aí eu peço para ela desenhar, ela vai copiar um desenho, né? E aí eu dou uma pontuação. Eu peço para ela repetir uma palavra, geralmente é nem aqui, nem ali, nem lá, né? Peço para ela nomear. Então a capacidade de nomear também pode estar alterada, assim como compreender e assim como procurar palavras para a sua linguagem, né? E aí eu dou pontos. E quem fica abaixo de 24 é grande chance de ter. Esse exame é o exame mais feito no mundo e realmente ele é muito válido. Ele é muito válido. Eu posso ficar às vezes 2 horas com uma pessoa e de repente eu faço esse exame que demora 5 minutos e ele é muito fidedigno, ele é muito bom. E assim, aí seguindo, eu tenho esses testes, tem um teste neuropsicológico que é feito por psicólogo mesmo, né, que é uma coisa mais abrangente, que é muito bom para estágios mais precoces. E segue-se, o paciente começa a ter no segundo estágio, né, a gente falou do primeiro, começa no segundo estágio essa perda de memória ser pior, né? A ponto, eu sempre pergunto assim, mas a pessoa esqueceu o que comeu, ela esquece que comeu? Às vezes sim. Então isso é um ponto crucial. A pessoa come e você pergunta se a pessoa comeu, ela fala que não lembra, não, que não comeu. Então isso já é um quadro já moderado.
ela começa a não ter mais um raciocínio lógico. Ela levanta de manhã, ela não sabe assim, vou escovar os dentes, agora a sequência é me trocar, tomar banho, me trocar. Ela começa a não conseguir fazer isso. Ela começa a não conseguir se trocar sozinha. No estágio mais avançado, ela começa a não reconhecer até pessoas, o próprio cônjuge, ela começa a não reconhecer. A fala fica muito rara, né? A compreensão, você tem que chegar para a pessoa e falar várias vezes para ela compreender. Às vezes um processo de 3 etapas, ela não compreende, ela faz a primeira e fica. Eu falo para fazer 3 coisas, ela faz a primeira e fica. No estágio mais final ainda, pode ocorrer uma coisa que chama apraxia motora, né? Ou seja, a pessoa não tem nenhum déficit motor, ela mexe os braços bem, ela mexe as pernas bem, mas na hora que eu coloco para ela andar, ela esqueceu a sequência de andar. Sim. Então, isso é muito comum em pacientes idosos que têm fratura de fêmur, por exemplo. Mas, doutora, o ortopedista e o fisioterapeuta dizem que ela fraturou o fêmur, operou, fez fisioterapia, pode andar, mas ela nunca mais andou. Por quê? Porque aquele tempo em que ela adoeceu, ela já tinha uma doença, e aquele tempo que ela adoeceu, parou de andar, ela não recuperou nunca mais. Doutor, eu queria falar com o senhor exatamente alguns pontos importantes que a doutora acabou palestrando aqui pra gente, né? Palestrando. Que coisa boa. Já existe aí uma convergência entre a neuro e a psiquiatria, né? Em que momento isso acontece? Veja, na atual situação da ciência, a neurociência vem agregando e vem compondo com as 2 especialidades, ou melhor, com todas as especialidades. Hoje nós sabemos que o cérebro é o grande motor, é o grande gerador de toda a energia e de todos os processos dentro do nosso organismo. Então, muitas doenças, por exemplo, o prurido, a coceira, descobriu-se um centro cerebral, um grupo de células que comandam a coceira. Então, no momento que a pele sofre algum tipo de agressão, existe um comando central que determina o processo de coçar, por exemplo, que é muito comum, não é? Qualquer lesão de ordem dermatológica gera um processo de prurido, que é a coceira. Então, essa visão mais holística do ser humano em relação ao cérebro, na verdade, hoje nós sabemos que são 3 cérebros, né? O encéfalo, o cerebelo, que é um cérebro pequenininho, no latim, e o intestino delgado. Eles funcionam como produtores de substâncias proteicas, de substâncias enzimáticas, e eles são responsáveis pela reprodução de serotonina, de dopamina, de várias aminas centrais e que estão relacionadas com esse conjunto de órgãos que é o cérebro, o cerebelo e o intestino delgado. Estamos num momento em que os probióticos, que são substâncias derivadas de bactérias, são os fermentados, né? Você tem aí os lactobacilos, os botrílios, uma série de bactérias que produzem fermentos, e esses fermentos são utilizados como probióticos. Numa linguagem muito simples, seriam alimentos para as bactérias. Então, esses são vias que hoje estão sendo utilizadas para que você consiga melhorar essa performance do sistema nervoso central. O cérebro ele está responsabilizado por todas as funções do nosso organismo. A medicina, quando faz a sua fragmentação ou a sua departamentalização ou as especialidades médicas, ela visa exatamente que o especialista saiba muito de muito pouco. Sim. Onde ele tem a sua restrição ao seu foco, que é, no caso o neurônio, ou no caso do psiquiatra, o psique, ou a função cerebral no sentido da mente humana,
E dessa forma existe uma separação. E que, na verdade, um bom neurologista também deveria entender da psique, como assim um bom psiquiatra deveria entender da neurologia. Então, esse é o processo de convergência que hoje está a caminho. Havia muitos conflitos, por exemplo, citei aqui para a doutora, né, em relação ao psiquiatra e o neurologista, em função, por exemplo, da doença de Parkinson. O psiquiatra passava lá o antipsicótico para o Parkinson, naquele momento que ele estava delirante, enfim, tendo alucinações. E o neurologista, e aí ele dizia, não, isso aí é por conta do remédio que o neurologista passou, a dopa. E mandava para o neurologista, o neurologista falou, isso aí é por conta do remédio que o psiquiatra passou. Então, havia esse conflito, inclusive no último Congresso Brasileiro de Psiquiatria, houve uma mesa para falar sobre exatamente esse conflito entre psiquiatras e neurologistas, e que isso hoje está pacificado. Hoje, o neurologista não vai tirar o remédio do psiquiatra, o psiquiatra não vai tirar o remédio do neurologista. Então, esse entendimento é uma convergência que, logicamente, isso para o paciente é muito interessante. Recentemente, aqui no Hospital Alberto Einstein, se criou um instituto da clínica médica para exatamente evitar essa fragmentação de especialidades. Você pega uma pessoa de idade com Alzheimer, ela vai passar no ortopedista porque sofreu uma fratura, ele vai passar no nutricionista que precisa dar uma orientação sobre alimentação, ele vai passar no cardiologista porque ele tem pressão alta, vai passar no endócrino porque ele tem diabetes. No final ele está tomando 25 remédios. Sim, sim. E aí, qual é o interesse e qual é a absorção que esse organismo vai ter para esses 25 medicamentos, ou 20 remédios, ou 18? Complicado, né? Nenhum. Nós sabemos que 80% dos remédios só servem para causar doenças. Isso é grave, hein? Isso é grave. Isso é grave. Isso é grave. Então, veja, os medicamentos causam doença, 80%. Por quê? Porque eles não são metabolizados adequadamente pelo organismo. 38% das internações hospitalares nos Estados Unidos são por conta de medicamentos. São chamadas doenças iatrogênicas por medicamentos. As doenças iatrogênicas são por medicamento, pela enfermagem, pelo procedimento médico, por qualquer situação. Só de medicamentos são 38%, que ocupam os leitos hospitalares por conta de efeitos colaterais dos medicamentos. Isso, veja bem, se você pudesse evitar, que hoje pode evitar isso, através da identidade genética ou farmacogenética, você evita esse tipo de despesa. Então é algo realmente preocupante. Doutor, eu queria que o senhor explicasse exatamente, a pessoa, o paciente chega até a sua clínica, talvez aí num estágio de depressão, né? Sim. Quando que o senhor vai detectar que esse paciente possa ser transferido para a doutora, para a parte da neurologia? Por exemplo, aplicando o mini teste, o mini mental. O mesmo que ela explicou. Exatamente, sim. O mesmo que ela explicou. A partir daí, isso já tem uma referência. A partir daí você tem uma referência e fala, olha aqui a parte psíquica, você está deprimido, você vai tomar essa medicação. Obviamente que eu não vou encaminhar, como disse a doutora, eu diante de uma situação dessa, eu não vou encaminhar na primeira indicação porque eu quero ver o resultado. Claro. Se você aplicou uma medicação, por exemplo, um antidepressivo, um estabilizador de humor, em que esse paciente volta 3 ou 4 semanas depois, melhorado, evoluiu bem, melhorou a situação do sono, houve uma evolução positiva ou favorável, como nós dizemos, então não há motivo para fazer encaminhamento. Eu brinquei com o senhor antes de nós irmos para o intervalo, que eu queria saber como é que nós podemos fazer esse mergulho para buscarmos o nosso eu. E a depressão realmente é um grande causador disso, não, doutor? Quer dizer, a depressão é o principal causador que vai levar a pessoa aí a ter mal de Alzheimer? Não necessariamente. Não necessariamente. A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa. Tá.
Então ela já tem os seus marcadores, já, quer dizer, nós ainda não descobrimos. Mas A pessoa já nasce predisposta, exatamente. Isso, tá. Então esse é um processo que, logicamente, que esses fatores epigenéticos, como muito bem falou a doutora Elaine, eles vão contribuir, essa Depressão má nutrição. contribui, então. Depressão contribui Sim, bastante, né? contribui. Tá, contribui. Gisele, como é que tem que ser a alimentação? Nós falamos quais são os alimentos, mas quais os cuidados que nós temos para preparar os alimentos para a pessoa com mal de Alzheimer? Certo. Enquanto a doutora explicava dos estágios, Sim. tem uma fase, né, que é o estágio mais avançado, que é preocupante, que é onde ela perde, né, o discernimento, quando ela já comeu. Sim, começa. Isso é chamado de. É o melhor exemplo que eu tenho para explicar amnésia, né? O que é uma amnésia? Eu como e depois eu pergunto quando vai estar pronta a comida. Aí a família fala, mas você já comeu? Claro que não. Ainda fica irritada ou irritado? Claro que não. Então isso significa uma amnésia, porque se você esquece, por exemplo, onde eu coloquei a chave, isso acontece comigo também, muitas vezes, por ansiedade, por não ter dormido ou por estar fazendo muitas coisas. E se depois eu abro a gaveta e vejo que a chave está lá, e depois eu vou me recordar que eu pus a chave lá, né? Então isso não é uma amnésia. Amnésia é quando você apagou da sua mente que você fez aquilo, né? Exatamente isso. Em se tratando de comer, é muito importante ter um acompanhamento, se a pessoa comeu ou não mesmo, é importante ter um controle ou alguém cuidando, porque prevenir a desnutrição é muito melhor do que ter que tratar depois essa desnutrição. E no Alzheimer pode ter tanto o comer exagerado, né, quanto por esquecer e até a quanto... dificuldade em se alimentar mesmo, os engasgos, né, na fase isso final. É isso que eu queria... Aí entra muito bem ela, né, como preparar esses alimentos suficientes. Essa é a minha questão. Eu estava chegando lá porque é o caso das pessoas que acabam não querendo comer, né? Os idosos que acabam não tendo apetite, e esse não ter apetite também pode ser por conta da dificuldade de comer. Disfagia, né? Da disfagia e problemas de deglutição, né? E então a gente precisa ter um cuidado em relação à consistência dos alimentos que vai ser oferecido. Então, talvez os alimentos sólidos, que esfarelam muito, atrapalhem muito mais. Até os alimentos muito líquidos, muitas vezes a água. Como que tem que ser a água, então? Em forma de gelatina, talvez? É isso? Em forma de mais gelatinosa, mais pastosa. Existem hoje espessantes que você adiciona aos líquidos, não só a água, mas os outros líquidos também vão precisar ser espessados, e a comida mais na forma de pasta e purê vai ser mais interessante. Sem esquecer da questão da variedade, de ser bem apresentável, porque as cores também vão estimular o apetite, a vontade de comer no paciente que tem o Alzheimer. Gisele, queria agradecer a sua presença, muito oportuna, e essa final realmente é uma dica muito importante, né? Quer dizer, então não temos que ter comidas temos que ter mais comidas pastosas, né? Para que a pessoa possa ingerir de uma maneira que ela não vai se atrapalhar, né? Mais segura, é isso, né? Muito obrigado, Gisele, mais uma vez, cadeira cativa, né? Também agradeço, muito Doutora, obrigada. quero agradecer a sua presença, a gente está chegando ao final, mas eu queria que a senhora respondesse rapidamente sobre uma questão que todos acabam perguntando, né? Os intelectuais, aqueles que leem mais, que têm mais atividades, que acabam usando mais a memória, tem menos propensão para o mal de Alzheimer? Então, isso é uma verdade. Né? É uma verdade. Então, por que a gente diz que é uma verdade? Porque em todos os trabalhos que você lê sobre guidelines de Alzheimer, na prevenção está lá, além da atividade física, da alimentação saudável, está a atividade intelectual, né? Então, o número de anos que a pessoa estudou, e não só estudou uma coisa só, né? Aos 40 anos, na verdade, a pessoa deveria ter outra profissão. E um médico, por exemplo, se ele só estudar medicina, ele também tem chance de ter a doença. Ele deveria expandir a mente, estudar mais artes, né? Estudar filosofia, estudar diversas áreas. O nosso colega tocou no assunto
multidisciplinaridade, né? Eu colocaria transdisciplinaridade, né? Então, o psiquiatra deveria entender um pouco de neuro e o neuro deveria entender um pouco de psiquiatria. Que ótimo. Então, isso também faço. Eu vejo o paciente deprimido, eu entro com antidepressivo. E muitas vezes eu tenho resposta. Às vezes não preciso mandar para o psiquiatra. Mas quando a coisa está fora do meu controle, aí eu faço isso. Mas eu entendo um pouco, né? Que bom. Então é isso. É isso. Então quem lê mais tem menos. Sim, tem trabalhos no norte ótimo. da Europa que mostram que a população evoluiu na parte monetária, começaram a comer melhor, fazer mais exercícios, estudar mais, e aí a porcentagem, segundo a faixa etária da doença, diminuiu bem. Doutor, muito obrigado pela sua presença, primeira vez aqui conosco, espero tê-lo aqui por mais vezes. Muito obrigado Suas considerações finais, por favor. Eu espero que a gente venha contribuir para que as pessoas entendam a dificuldade, as grandes complicações que podem ocorrer nesse quadro de enfermidades relacionadas com a degeneração do sistema nervoso e, obviamente, que o importante é procurar o recurso médico o mais rápido possível, o apoio da nutrição, os exercícios de atividade física, os psicólogos, né, para que haja realmente um trabalho precoce e que isso com certeza dá resultados e comprova-se que é realmente eficaz. Tá certo. Muito obrigado a você também que acompanhou o programa Em Discussão Saúde. Hoje o tema que nós tratamos aqui é exatamente sobre fevereiro roxo, né, que é um tema extremamente importante, e hoje nós falamos sobre o mal de Alzheimer. Muito obrigado pela sua importante audiência. Continue com a programação da TV Alesp. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigado e até o próximo programa.